Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW X7. Na aula de hoje eu continuarei a falar sobre bitmaps. Apresentarei agora mais alguns tipos de efeitos que podemos alcançar com bitmaps. Para isso, importarei aqui uma imagem ao qual nós aplicaremos os efeitos. Água viva, deixar ela pequena para gastar menos processamento. Certo, com a imagem selecionada, faremos aquele mesmo processo, convertemos em bitmap. Ok. Os efeitos que eu demonstrarei hoje são os de desfoque, câmera e transformação de cor. Os de desfoque, eles têm, assim como o nome diz, a característica de desfocar a imagem. Eu aplicarei agora um desfoque bastante conhecido, que é o desfocagem gaussiana. Quem trabalha com edição de vídeo também já deve ter visto algum tipo de desfocagem com esse nome. Geralmente é chamado de Gaussian Blur. Bem, aqui eu já apliquei a desfocagem. Como vocês podem ver, a imagem ela fica desfocada. Temos aqui, assim como nos outros bitmaps, um controle do raio da desfocagem, que podemos fazer tanto por esse controle deslizante, quanto aqui por números. Certo? Cancelar aqui. A desfocagem possui diversas opções. Eu mostrei aqui as que eu considero mais interessantes. A próxima é a passa baixa. Ela adiciona uma espécie de desfocagem um pouquinho mais, assim, um pouco diferente em relação à gaussiana. Ela dá uma aparência não de desfoque total na imagem, mas sim de uma espécie de desfoque que mantém ainda detalhes. É um pouquinho complexo de se descrever a aparência do resultado desse tipo de desfocagem. É mais praticando mesmo e observando aqui no vídeo. Certo. Bem, lembrando que eu estou demonstrando somente as que eu considero principais. Não abordarei todos os efeitos, afinal bitmaps possuem muitos efeitos e o funcionamento deles é igual. Eu estou demonstrando mesmo os principais do que tange a 3D, a parte artística, desfoque e etc. Alguns destes aqui eu também não abordarei não. Certo. Agora passarei para a câmera. Os efeitos de câmera lembram aqueles efeitos muito comuns em câmeras fotográficas digitais ou câmeras de celular principalmente, onde adicionamos efeitos como sépia, preto e branco e etc. O primeiro que adicionarei aqui é o da tonificação em sépia. Esse aqui é bastante comum em celulares, se você adicionar filtro de sépia na imagem. Este aqui, eu devo dizer, é um filtro que deve-se tomar um pouco de cuidado com ele a ser aplicado, mas para aquela questão que eu venho sempre dizendo em relação ao peso da imagem, já que este efeito de sépia ele é um efeito um tanto mais pesado. Certo. Um outro efeito de câmera, adicionarei aqui o máquina do tempo. Vamos lá. Esse aqui ele é um efeito, meio que um efeito combo. Ele, além de aplicar uma mudança na aparência da imagem, ainda adiciona, caso queiramos, uma borda na foto, fazendo com que ele pareça fotos mais antigas. Até o Corel aqui ele apresenta um pouquinho de curiosidades em relação às formas de cor da máquina do tempo, já que a ideia aqui é aplicar um efeito que faça com que a foto pareça como, por exemplo, de mais ou menos aqui 1873, que é a foto de platina, por exemplo. É um pouquinho demorado a aplicar o efeito, mas aqui está. Ele lembra em alguns aspectos uma mistura de sépia com a adição de uma borda. Vou cancelar aqui. Passaria agora aos efeitos de transformação de cor. Esses aqui são os efeitos bem mais simplesinhos. E o que eu acho mais interessante, eles simplesmente modificam, eles transformam as cores. Por exemplo, aqui o psicodélico.
ele transforma, modifica as cores para que fiquem com uma aparência um tanto mais vibrante e psicodélica. Efeitos parecidos nós podemos alcançar também aqui em transformação de cor com solarização, pegar meio tom e etc. Bem, essas foram mais algumas ferramentas de efeitos de bitmap. Na próxima aula eu demonstrarei mais alguns efeitos. Eu volto a falar, não demonstrarei todos também desses efeitos disponíveis aqui, apenas os que eu considero mais interessantes, mas como